noite. chegaram. Boa noite. Então, vamos começar a nossa reunião, nossa festividade aqui da comemoração do quinto aniversário do Grupo de Estudos Espíritas Onda de Amor, que a gente tem como convidado o Adair Ribeiro Júnior, amigo aí que vai trazer um pouco das suas pesquisas. E eu passo a palavra inicial para Marildes, que é a atual presidente do grupo, para situar um pouco a gente nessa data. Obrigada, Ri. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui novamente, né? Mais um setembro que a gente está comemorando a união, né, de amigos em prol aí de um acreditar nessa doutrina, né, de estar junto para a gente poder desenvolver, para a gente poder aprender, para a gente poder é, construir algo juntos. E é com muita alegria que a gente está aqui hoje, né, agradecendo aí a presença de todos que estão aqui, amigos que vêm todas as quintas, outros que vêm, que a gente vê de vez em quando, né? A Gislene, e tantos outros aqui que está, o Adair, que é a primeira vez que está aqui com a gente nesse encontro, então muito obrigada. Eu acho que é muito gostoso falar do Ondas, porque é, o nome próprio já diz, né? A gente tenta, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, levar, né, esse sentimento que a gente acredita que é o maior deles, né? O que Jesus nos ensinou, que é o amor, que é, né, a fraternidade. E é muito legal falar do Ondas, começando lá de trás, onde algumas pessoas que estavam lá atrás estão aqui conosco, e hoje tem uma pessoa especialzinha aqui, que é talvez a maior representante do início desse trabalho, que é a Bianca. É legal, Adair, falar desse trabalho, que tudo que está aqui hoje foi idealizado, né, e sonhado por jovens. A gente só deu continuidade naquilo que eles queriam, naquilo que eles desenharam. Então, quando a gente fala disso, é porque lá atrás a Márcia, o Ricardo, a Valéria, a Moniquinha, né? Eu, o Vitão, a gente trabalhava com jovens já em uma outra instituição e a gente, trabalhando com eles, a gente tentava da forma mais simples, mas da forma mais carinhosa, da forma mais verdadeira, trazer a doutrina na vida deles no dia a dia. E foi muito interessante porque eles num projeto que a gente fez, eles idealizaram um trabalho voluntário, né? Desenharam um trabalho voluntário para a gente aplicar junto aos moradores em situação de rua. Esse era o desejo deles. E a gente escreveu e junto com eles, a gente pensou junto com eles, a gente quis colocar em prática junto com eles. E foi fruto desse projeto, junto com os jovens, que a gente está aqui hoje, né? E inicialmente só os adultos colocaram em prática, por motivos que a gente, né, não, nem precisa detalhar, porque o importante é o projeto e ele está aqui hoje. Mas, passado um tempo, a gente tem com a gente hoje vários desses jovens. Então, a Ágata, que é filha da Valerinha, que está aqui com a gente, a Bianca, meu filho de algumas semanas que começou também a se envolver, o filho da Márcia. Então, assim, é muito bonito ver que a gente acreditou lá atrás, a gente colocou em prática e vários deles hoje estão aqui com a gente. Então, é uma alegria bastante grande e uma emoção muito forte para a gente. Isso começou tudo em 2019, quando a gente deu o primeiro start no projeto.
e a gente começou de forma muito pequenininha. Ainda somos pequenos, ainda estamos engatinhando, mas em 2019 a gente começou a colocar em prática, e aí foi ficando, tomando um corpo, e a gente veio, né, querendo estudar, querendo estar junto cada vez mais, e foi, né, crescendo. Em 2020, a gente resolveu realmente oficializar, né, o grupo de estudos espíritas Ondas de Amor, e foi em 2020, em 4 de setembro de 2020, que saiu o CNPJ nosso, né? Então a entidade foi criada Não, saiu. O 21, CNPJ né? saiu em 21, 21. em 21. Em 2019 nós começamos, trabalhamos em 2020 inteiro dentro da pandemia, da forma que dava, mas a gente não parou, e em 2021 saiu o CNPJ. Então, de lá para cá, a gente vem, né, tentando aí melhorar os nossos trabalhos, ter mais grupos de estudo. Continuamos até hoje o trabalho com os moradores em situação de rua, e a gente está aqui junto, né? Querendo que isso seja cada vez mais impactante para a gente, principalmente, né? E a gente levando a doutrina aí no nosso dia a dia, que é o que, né, é o que vale a pena, é o objetivo, a gente levar a doutrina para nós primeiro, para depois a gente tentar colocar isso em prática com aqueles que estão ao nosso redor. Então, acho que resumindo, né, até para não tomar muito tempo aí do Adair, que tem muita coisa para trazer para a gente, é isso, né? O nosso grupo ele está aqui engatinhando ainda, mas com muita vontade de aprender, de crescer e de, né, trazer aí impacto positivo para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso. Obrigada, Ri. Márcia, se vocês quiserem, Valéria, Moniquinha, Vitor, quiserem complementar, fique à vontade. Obrigado, Marla. Maravilha. A gente fica, né, as pessoas que viveram um pouco essa história ficam emocionadas aí de lembrar os detalhes, né? Então sempre faz bem para o coração essa lembrança. E hoje, então, para comemorar esse nosso quinto aniversário, não é? Nós estamos aqui com a grata honra da presença do amigo Adair Ribeiro, que aceitou o nosso convite, e aí nós já tivemos aí algum conhecimento aí de encontros em outros tempos aí agora recentemente, não é? Esse fim de semana passada no Inlipe, né? Lá em Campinas, mas ele está vindo aqui agora pela primeira vez, está debutando aqui no GEOA. Então, eu quero apresentar um pouquinho o Adair. Deixa eu colocar aqui uma coisa também. O Adair Ribeiro, ele é de formação engenheiro naval, e pesquisador, né? Atualmente ele está aí envolvido muito nas pesquisas voltadas para o espiritismo e, em particular, para a historiografia do espiritismo, não é? É especialista e está agora cursando o mestrado em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. E, em paralelo a tudo isso, como se fosse pouca coisa, né? Ele é também curador do Museu Allan Kardec Online. A gente chama de Museu ACOL, né? Carinhosamente, que é um dos temas aí que ele vai estar falando a respeito hoje. Durante essa pesquisa historiográfica aí, ele acabou se trazendo, ele mais outras pessoas aí que se juntaram ao grupo, em particular o Carlos Sete e a Luciana Farias, né? E acabaram trazendo à tona uma série de dados sobre a história do Espiritismo, muito impactantes, tanto dados aí mais da época de Kardec, como dados recentes aí
sobre, enfim, os livros, etc. Mas não sou eu que vou falar isso, é ele que vai estar colocando essas coisas, né? Então eu queria agradecer muito a presença dele e dizer que agora o tempo é seu, Adair. O nosso tempo total aqui é até aproximadamente às 9h30. Então aí você fica livre aí o tempo que você for usar e a gente depois no final pode deixar aberto para questões que o pessoal tiver. Tá bom assim? Não, tá tranquilo, Ricardo. Bem a hora que você estava falando, minha internet caiu, eu devo ter ficado congelado, mas ela voltou. Vamos tentar aí. Voltou, voltou. Você está aí mais Voltou, ainda iluminado bem. até. Vamos lá. E quem eu pediria então para quem fosse tendo questões, que não ficasse guardando, não, fosse escrevendo no chat. E depois a gente reúne na medida do possível, a daí responde. Tá bom? Com você. Então tá. Gente, é um prazer estar aqui. Parabéns pelos 5 anos. É quase o tempo que eu tenho de espiritismo, né? Eu comecei, não vim de berço espírita, não vim de família espírita, né? Eu sou do interior de São Paulo e entrei na universidade muito jovem. E a engenharia não me deu tempo para, infelizmente, né? Mas acho que tudo tem um momento certo de cuidar tanto da parte espiritual. Mas eu sempre me senti muito próximo de algo, mas não sabia explicar o quê, né? E 7 anos, mais ou menos, um pouco mais de 7 anos, eu comecei a frequentar palestras no centro espírita próximo de casa, né? Como não sou de família espírita, acho que é o caminho, a grande maioria, se aproxima de um centro, né? Palestras. Eu não entrei pela dor, não entrei por problemas, né? De doença, de perda, não, foi pura curiosidade mesmo. E desde o início me chamou muita atenção a parte do estudo, né? E como todo bom engenheiro, a gente se dedica muito quando pega um negócio, né? Procura destrinchar, acho que é essa palavra, entender, compreender a fundo, né? Onde a gente está entrando. E nessa busca por informação, por estudo, eu acabei formando uma biblioteca muito grande com obras originais em francês, obras de Kardec, e que acabou se tornando o Museu Acol. Então eu vou compartilhar, vou falando e, viu, Ricardo, se alguém quiser interromper, falar, eu vou mostrar documentos. Não adianta eu ficar falando aqui, eu acho que imagem vale mais, né? O que que é o museu. E aí no último um quarto aí eu falo um pouco da gênese, né? Da suposta adulteração, que tomou bastante tempo de pesquisas da gente. Eu vou compartilhar, aí fica mais, acho que mais visual é melhor, né? Esse aqui é o logo novo do Acol, aquele que o Ricardo mostrou. Antes era uma imagem do Kardec, uma imagem feita por computador que eu usava, aí resolvi, né, remanejar todo o site, tudo. E aqui é o projeto Allan Kardec, vocês vão entender na sequência o que é o projeto, por que que ele está aqui. Vamos lá. O museu, coincidentemente, né, foram faladas algumas datas aqui, a gente está meio alinhado, pelo menos em termos de datas, né? Essa época de estudos, eu comecei a adquirir as obras originais em francês. E por quê? Porque a gente compra um livro dos espíritos de um determinado tradutor, aí se acaba olhando na internet, né? Hoje tudo é internet, e via diferenças entre uma obra e outra, e me chamou a atenção. Já começou a me chamar a atenção algumas traduções, não que elas estejam erradas, nada, mas por que determinado tradutor optou por traduzir determinada palavra, né, ou determinado conceito, ou determinada oração, e deu aquele sentido que a gente encontra na obra desse tradutor. E nada melhor do que a gente trabalhar no original, né? Hoje a gente tem ferramenta para traduzir on time, isso tudo muito fácil, né? Inteligência artificial cada vez mais chegando aí, facilitando o nosso trabalho. E em 2018 eu comecei a adquirir obras originais em francês, até que surgiu na França, em Paris, na livraria Les Marie, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Começou a ser anunciado cartas,
né, supostamente atribuídas a Kardec, documentos da Sociedade Parisiense, cartas da Mélie-Baudet, e a gente se tinha uma amizade, tem uma amizade, né, pessoas que moram em Paris, pedimos para ir lá dar uma olhada, ver o que que era aquilo, se procedia e tal, e infelizmente a gente conseguiu. Travou. Acho que a internet dele caiu de novo. Acho que travou. O meu Vamos dar também uns está minutos. oscilando também, viu? Eu perco um pouco aí, não sei o que está acontecendo. Se É. der uma sumidinha, às vezes eu volto aí. 2020 para começar a divulgar esses Bom, documentos. Daí, você Oi, só deu uma oscilada, viu? Daí, caiu, né? você deu uma congelada, é, um minutinho, aí a gente perdeu um pouquinho. Quando eu estava falando das cartas que você tinha localizado lá em Paris. Tá, a minha internet realmente ela tá oscilando aqui. Pera lá, deixa eu voltar aqui para compartilhar. Espero que pare essa oscilação. Então, a gente localizou essas cartas, começaram a ser anunciadas, documentos, cartas de Kardec, cartas de Amélie Boudet. A gente tem uma amizade, né, muito grande com uma pessoa que mora lá. A gente pediu para checar, né, a origem desses documentos, se procediam, e a gente conseguiu trazer isso tudo para o Brasil. Em 2020, para isso não ficar guardado, né, por mais um tempo escondido tanto do movimento espírita como de pesquisadores, foi criado o Museu ACOL, Allan Kardec.online, onde a ideia era escanear os documentos, os manuscritos e tornar público. E em 2021 a gente criou uma página no Facebook, né, onde as nossas pesquisas começaram ali, né, procurando transcrever, traduzir os documentos, e estava muito forte a história da Gênese, né, aquela suposta adulteração, que eu vou contar um pouquinho mais para frente. Então, vamos adiantar aqui que essa aqui é a Edições Ley-Marie, né, o médium Ley-Marie, que trabalhou com Kardec na Sociedade Parisiense dos Espíritas, que assumiu a administração da Sociedade Anônima, né, depois que Kardec desencarna, e quando a Sociedade Anônima vem a falir, né, próximo lá, quando a Amélie Boudet desencarna em 1883, o inventário que ela deixa tudo para a Sociedade Anônima foi contestado por parentes próximos dela, ou melhor, não tão próximos dela, parentes distantes contestaram que não poderia, né, o inventário ser destinado a uma pessoa jurídica, para a Sociedade Anônima, e as autoridades anularam o, o testamento de Amélie Boudet e causou a falência da Sociedade Anônima. Na sequência, o Ley-Marie ele abre essa livraria, né, nos anos 1890, e essa livraria até 2022 ficou aberta no mesmo endereço, em Paris, na Rue Saint-Jacques. E foi daqui que vieram esses documentos que eu vou mostrar. Curiosamente, depois que a gente conseguiu adquirir essa documentação, um pouco mais de um ano ela fechou as portas, cessou as atividades e hoje é um café, no mesmo endereço. Tem um vídeo aqui, eu vou mostrar, eu gosto de mostrar para ter ideia. Vamos ver se tá rodando, Ricardo, o vídeo. Tá sim. sim, tá sim. Tá, legal. Então é uma livraria pequenininha, né? Imóveis em Paris são caros, né? A gente sabe disso. Só para ter uma ideia que a entrada, a largura da livraria não é tão grande. E essa livraria acabou se tornando uma livraria de livros esotéricos, livros de magia, teosofia, ocultismo. E tinha obras espíritas expostas, né? Todo brasileiro que ia visitar Paris ia no túmulo de Kardec, passava nos endereços onde Kardec tinha residido, também sempre passavam nessa livraria.
uma livraria pequena, e essa livraria ela tinha a parte da frente, a parte do escritório no fundo, e ela tinha um pequeno porão, que aí eu vou mostrar para vocês esse porão. Na sequência, peraí, deixa eu só ver aqui se tal as fotos. Não, eu tirei as fotos. Ela tem um pequeno porão lotado de caixas, estavam caixas fechadas, e a gente acredita que essa documentação relativa ao período de Kardec devia estar em alguma caixa, ele localizou e começou a anunciar a comercialização. Bom, chegando essa documentação no Brasil, o que que a gente fez? Tentou organizar, catalogar, higienizar esses documentos, criou o site Allan Kardec Online, o ACOL, que é composto por manuscritos, são milhares de páginas, com as comunicações da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem cartas de Rivaio para Amélie Boudet, antes de Rivaio se tornar Kardec. A troca são, para vocês terem uma ideia, são aproximadamente 600 cartas que chegaram até os nossos dias entre o casal, troca de correspondências entre o casal, livros raros, né? O museu tem praticamente todas as edições de todas as obras de Kardec que ele publicou em vida. Então, por exemplo, o Livro dos Espíritos foram editadas 17 edições até 1869. A última alteração ocorreu na 10ª edição. Então, a gente tendo esses originais facilita a comparação, né? Medindo o que que alterou, o que que não alterou, né? Isso tem propiciado muita pesquisa e muito estudo. Correspondências, né, que Kardec recebia de outros agrupamentos espíritas, documentos da Sociedade Parisiense, o registro das comunicações, que eu vou mostrar para vocês. Então, no primeiro momento, a gente fez a higienização desses documentos, procurou catalogar da melhor maneira possível. Até hoje eu não entrei num acordo da melhor maneira, porque antes eu queria colocar por data, aí eu resolvi colocar por assunto, e aí eu desisti. Aí é mais fácil montar uma planilha sem onde está cada um dos documentos, porque dependendo da maneira que vai fazer a pesquisa, por data facilita, ou por assunto facilita, e então aí eu desisti. E a gente começou a digitalizar para colocar isso no site do ACOL, né, para isso ser, essa informação ficar universal, para todo mundo entender o que é essa documentação, ter acesso a ela, poder estudar de posse dela também, igual eu estava iniciando meus estudos com relação a isso. Então, a gente dividiu, né, alguns menus ali, manuscritos, cartas, jornais, livros, mas também não estamos obedecendo muito isso. Para vocês terem ideia, os documentos estão hoje assim, ó, ficam dentro de pastas, né? Ah, cada pasta dessa tem mais ou menos 50, 60 documentos, né? Cada documento, às vezes, tem uma página ou duas, até dezenas de páginas. Então, é uma quantidade muito grande. Tem cadernos do final do século XIX, de outros médiuns ali do movimento espírita francês, a gente conseguiu trazer. A Revista Espírita, todas as edições até o final do século XIX, no original em francês, como eu disse, e todas as edições praticamente que Kardec publicou em vida, seja do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, do Evangelho, que é o Espiritismo, Resumo das Leis, toda a produção. A gente procurou documentar desde o início, né? A gente fez uma entrevista com o proprietário da livraria Len Marie, que era o Philippe Chigot. Por coincidência também ele veio a desencarnar no ano passado, né? Então tudo aconteceu de uma maneira que eu brinco assim, né? Muita coincidência junto. Se a gente acreditasse em coincidência, né? Esses documentos virem a público, a gente conseguir trazer isso, ele fecha a livraria, na sequência ele vem e desencarna, e a gente fez uma entrevista. Como ele conseguia, onde estava, como ele teve acesso a esses documentos, o pai dele que conseguiu isso, que tinha localizado numa caixa, tal. Essa é a mesma livraria que era da família Leymarie, do Paul Leymarie, depois passou para, entre guerras, ficou fechado uma época, até que em 1970 a família chegou
adquiriu o fundo de comércio dessa livraria. Então, alguns números da página da qual foi muito acessado, ainda é, né? Mas eu parei de atualizar por conta do convênio que a gente fechou com a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde foi criado um portal, né? O projeto Allan Kardec, e aí eu vou falar já já. Então, para ter ideia, esses documentos já geraram uma quantidade de produção acadêmica, não acadêmica, que é no ambiente do movimento espírita, mas com características do controle, né, da metodologia da academia, às vezes por duplo cego, no caso do ENLIP, né, você submete um artigo e se é analisado por pares para ver se o artigo tem condições, a metodologia, toda a estrutura que permita ser chamado dentro da metodologia científica, né, isso gerou e tem gerado uma quantidade de obras bastante grande de pesquisa. A gente tem feito divulgação dos manuscritos em vários periódicos espíritos, Reformador, Correio Fraterno. Hoje a gente tem uma coluna no Correio Fraterno, né, que chama Você Sabia? Então, é uma coluninha curta, a gente vai trazendo algumas informações de determinadas curiosidades que a gente localiza nos documentos, tal, e que acaba contando essa história toda, né, o bastidor, né, como foi construído todo esse corpo doutrinário do Espiritismo. A gente está colocando isso nos vários periódicos. Isso gerou também um impacto dentro da academia, a ponto de a Universidade Federal de Juiz de Fora entrar em contato com a gente, que eles estavam criando esse projeto e tal, e acabou, no final, criando o projeto Allan Kardec. Então, hoje a gente tem um convênio, né, o ACOL tem um convênio com a universidade, tem 3 grandes repositórios ali dentro do ACOL, o acervo que está com a Fundação Espírita André Luiz, que é oriundo da família de Canuto Abreu, né? Esse acervo, praticamente da Canuto Abreu são cartas, né? Tanto que saiu um tempo atrás, o Cartas de Kardec, foi bastante anunciado isso. E tem um acervo na França, que o Charles Kemp foi presidente da Federação Espírita Francesa, também ele adquiriu uma quantidade interessante de documentos, de manuscritos, e coordena ali na França quem tem documento, e está sendo enviado os scanners, né, as digitalizações para a universidade, e isso está sendo traduzido e transcrito, né, para o movimento espírita e para a academia, para estudo, para pesquisa. Então, vamos adiantar aqui. Então, alguns números do projeto Allan Kardec, a quantidade de visualização é bastante interessante, né? Porque por ser um ambiente acadêmico, né? O número de usuários ativos e a quantidade de países que acessam para estudo, para pesquisa, é bem grande. Isso já gerou também artigos dentro da academia, várias revistas receberam já artigos que fizeram uso dessa documentação, né? Alguns exemplos aqui. E esse acervo todo, esse arquivo de Kardec, esse arquivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele foi anunciado por Kardec em várias oportunidades na Revista Espírita. Setembro de 1860, ele menciona a existência do arquivo na Sociedade. Em setembro de 1862, né, ele menciona na resposta ao evento que teve dos espíritas de Lyon, né, e de Bordeaux, que convidaram Kardec para ir para lá, e fizeram um documento com 500 assinaturas, e Kardec menciona aí também. Setembro, interessante que é tudo setembro, né? A gente está em setembro, agora que eu estou linkando todo mês de setembro sai um- uma informação desses arquivos interessantes que Kardec estava guardando para a gente, para a posterioridade, ele menciona isso. Ficou para cá. Então, aqui a Livraria Lei Marie, algumas fotos. Esse quadro a gente conseguiu trazer para o Brasil, está no CCBPE, Centro de Cultura, Documentação, Pesquisa do Espiritismo, aqui em São Paulo. É um quadro do Kardec, esse quadro é muito bonito, é grande, né? E o Museu Acol doou para o CCBPE, esse quadro pode ser visto lá, um belo de um quadro. E essa aqui, basicamente, é a livraria, e aqui é o porão. Pra vocês terem ideia, é o porãozinho que desce, caixas, 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 de livros esotéricos, livros de espiritismo, livros de ocultismo, tal, e a gente acredita que
em alguma dessas caixas, esses documentos ficaram guardados por décadas. Né? Então, hoje virou um café. Bom, afinal de contas, o que é esse acervo? Né? Então, tem fotos, várias das fotos que vocês encontram hoje na internet, os originais estão no Museu Acol. Né? Inclusive, essa foto da Amélie Boudet mais jovem, há uns 2, 3 anos que essa foto chegou, a gente divulgou de imediato. Para vocês terem ideia, a gente continua nessa busca de documentos a todo momento, né? A gente conseguiu uma foto de Kardec mais velho, que deve estar chegando, né? Foi adquirido em Paris, deve estar chegando aí nos próximos dias. A gente deve divulgar em breve também uma foto de Kardec mais velhinho já, né? Mais, a gente acredita mais próximo ali de 1869, essa foto que está chegando. Aqui é a família Leymarie, né? O Pierre Leymarie, a Marina Douglas, a esposa dele, o Paul Leymarie, uma foto da família toda dele aqui. E aí são cartas, uma quantidade muito grande de cartas. Vou mostrar algumas, a assinatura, ó, carta de 1835, né, de Rivaio para Madame Rivaio, né, para a esposa. Aqui a gente vê como ele assinava, né, HLDR, apesar do nome da certidão de nascimento ser Denizar Hippolyte Lyon Rivaio, ele adotou uma troca de nome, né, em vários momentos, em várias das suas obras didáticas, ele alterou, tanto que isso gerou problemas quando ele desencarna no próprio inventário dele, né, porque como estava diferente da certidão de nascimento e de como ele era conhecido, as autoridades precisaram chegar no nome correto para liberar o inventário, né? E o nome correto dele é Denizar Hippolyte Lyon Rivail, ordem alfabética. Cartas, né? Eu vou mostrando agora para vocês terem ideia. Uma carta de 1844, de Kardec para Amélie, a assinatura dele. Uma carta já de 1860, né, ele assinando como Allan Kardec. Tem vários tipos de assinatura na coisa. Ele assinava AK, né, Allan Kardec. Tem várias maneiras, né, que a gente encontra pelo menos umas 5, 6 variantes de Rivaio, desde HLDR, HLD Rivaio, Allan Kardec, AK. Tem uma variante interessante aí. Mais uma carta de 1864, cartas de Amélie Boudet para Kardec e para Rivaio, antes de Kardec, tem, né? Alguns exemplos, essa é a caligrafia da Amélie Boudet. Mais um exemplo aqui da caligrafia dela. Aqui é a assinatura dela, né? Ela assinando uma carta, Amélie. E interessante, eles se tratavam meu bom amigo, minha boa amiga, minha querida Amélie, né? Mas o interessante é que muitas delas têm meu bom amigo ou minha boa amiga, né? O casal realmente tinha um tratamento diferenciado entre eles. Cartas dos pais de Amélie Boudet para ela, isso permite a gente conhecer um pouco melhor, né, como que era a relação familiar do casal e os pais de Amélie Boudet. Aqui a gente vê uma carta da mãe, assinando ta mère, em francês, sua mãe. Aqui é uma carta do. A mãe e o pai sempre escreviam juntos, para Amélie Boudet, e aqui é uma assinatura do pai da Amélie Boudet, o senhor Boudet, a assinatura dele. Documentos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, documentos administrativos da sociedade, tem uma quantidade interessante de documentos. Então, por exemplo, os cartões, né, de membro titular ou de membro associado livre, né, o membro titular tinha direito a voto dentro da SPE, o associado livre só depois de um ano, ele poderia pleitear o seu ingresso na Sociedade Parisiense, e a gente vê Kardec assinando, sempre como presidente, né? Desde 1858 até o final de 1869. Esse caderno aqui é um caderno de comunicações da Sociedade Parisiense, é o registro das comunicações mediúnicas desse período aqui, que vai de outubro de 60 a janeiro de 61. Muitas das comunicações a gente encontra na Revista Espírita. Aqui é um diploma para um membro honorário, né, uma pessoa que se destacava ali na França ou fora da França, na divulgação da doutrina espírita.
recebia da Sociedade Parisiense esse diploma como membro honorário da Sociedade Parisiense. Esse documento da esquerda aqui, e o da direita, um recibo, né? Como toda associação vive de fundos, né? A Sociedade Parisiense também. Então, aqui é um recibo, tesoureiro assinando, né? Recebendo da determinadas pessoas o valor, recibo normal. Esse é um diploma que Kardec recebe da Sociedade Espírita do México em 1861. Bem interessante, porque nem o próprio movimento espírita do México conhece, né? A gente não encontra informações dessa Sociedade Espírita do México, que em 1861 integra um diploma de membro honorário, agora é o inverso, né? Kardec recebendo diploma de membro honorário da Sociedade Espírita do México. Aquele caderno que eu mostrei, né? As comunicações. Então, aqui a transcrição de uma comunicação mediúnica, a gente vê no alto aqui, ó, sociedade, a data, o nome do médium, o título, o espírito que assina, mais um, e ele já destinava, isso que é interessante, ele já ia, Kardec já pensava em destinar esse conhecimento, esse manuscrito, né, essa comunicação, para alguma obra. Então a gente viu, ó, copiar para a revista. E a gente vai na revista, né, lá em 1861, em janeiro, a gente encontra essa comunicação transcrita lá em Kardec, falando. Caderno administrativo da sociedade, né, o dia a dia da sociedade aqui, nós temos uma comunicação de convida uma médium a se retirar da sociedade parisiense. A senhorita Rouet, que tem várias comunicações na Revista Espírita, por exercer a atividade mediúnica remunerada, era muito normal isso na França, sonâmbulos receberem por esse trabalho, entre aspas, médiums receberem, né, nesses atendimentos, eles tinham os seus salões e cobravam para isso. Mas Kardec, na sociedade parisiense, vetava esse tipo de coisa. Essa médium foi convidada a se retirar da sociedade parisiense. Um caderno de ouvintes, pessoas que não eram associadas à sociedade parisiense, que assistiam às reuniões. Tinha possibilidade, em determinado dia da semana, participar das reuniões mediúnicas na sociedade, mediante convite dos sócios titulares. E aqui é uma lista, desde junho de 64, praticamente um ano, de todas as pessoas que participaram de reuniões mediúnicas dentro da sociedade parisiense, e inclusive brasileiros, a gente vê nome de brasileiros, do Rio de Janeiro, do Nordeste, tem pessoas, que é um trabalho de pesquisa agora para saber, porque o movimento espírita desconhece essas pessoas, né? Então vai ser um trabalho de tentar localizar. Bom, aí uma quantidade de comunicações mediúnicas muito grande, né? Então eram transcritas o nome dos médiuns, o nome dos espíritos, evocações. Essa é uma comunicação, essa aqui é a caligrafia de Kardec. Tudo que Kardec tinha interesse de saber de forma particular, vamos falar assim, entre aspas, ele realizava as reuniões mediúnicas na Vila Seguir, né, e com determinados médiuns de mais confiança, e ali ele interrogava o mundo espiritual, ele era assistido pelo mundo espiritual, que fornecia informações a todo o questionamento de Kardec, desde títulos de obras, processos de revisão, que a gente vai falar um pouquinho mais no negócio da Gênese, informações sobre determinado médium, se ele podia confiar ou não poderia confiar. Então, a gente está vendo aqui uma evocação e Kardec fazendo os questionamentos do que ele desejava. Está vendo aqui sobre a obra O Céu e o Inferno, Kardec fazendo questionamentos, né, sobre o médium, o senhor para Madame Fulot, que tinha desencarnado, e eles pedindo informações. ah, Essa comunicação é bem interessante. Se ele poderia confiar no sonambulismo do Morin, que era um sonâmbulo parcial da Sociedade Parisiense, que tinha muita produção, a gente encontra na Sociedade, na Revista Espírita, Kardec questionando se ele poderia confiar no sonambulismo dele. Bom, exemplos, né, de comunicações existem muitas. Aqui é uma evocação do Espírito da Verdade, né? A gente está vendo as perguntas sendo feitas,
através da médium Kazemajur, e ele perguntando sobre o André Pesani, se ele poderia confiar, não poderia confiar. Kardec é assim, a todo momento ele era assistido e ele perguntava mesmo sobre título de obra, o que precisava alterar, estava bom, como ia ser a vendagem de determinada obra, como estava a divulgação do espiritismo, a troca, né, com o mundo espiritual era uma constante. Praticamente todo o capítulo da uranografia da Gênese, a gente tem os manuscritos. Essa aqui é a caligrafia do Flammarion, assinatura, né, atribuída a Galileu. Então, praticamente o capítulo inteiro da uranografia geral da Gênese a gente tem com a caligrafia do Flammarion. E uma das brincadeiras nossas era ficar localizando, né, onde estava determinada comunicação, ver se está igual ou não estava igual, e a gente vê Kardec mudando determinados trechos, né? Ele riscava determinadas frases, ele adaptava, então Kardec intervia no texto a todo momento. Né? Mais manuscritos sobre a uranografia, aqui é uma transcrição da caligrafia do Kardec, né? Dos estudos uranográficos. Então a gente imagina que seja uma transcrição de uma comunicação recebida, assinatura de Galileu. O capítulo 15, né, os milagres do Evangelho, da Gênese, a gente tem os manuscritos, né, então a gente localiza na obra aqui, né, songes, songes, né, é bem interessante esse confronto, e as alterações de palavras, o uso certinho de determinada verbo, ele alterava aquilo para aquilo ficar mais didático para a gente. Kardec era o autor da coisa. São várias e várias dessas capas que chegaram, onde Kardec ia guardando essas comunicações com determinado assunto. Por exemplo, esse aqui recebeu notas diversas, comunicações diretas de espíritos superiores, ó, pasta 37. Era o computador de Kardec. Kardec fazia isso, né, essa pasta ia guardando determinados assuntos. Aqui a gente está vendo praticamente, a gente vê, tem um exemplo que eu falo do controle universal, né? Várias comunicações, vários médios, a gente está vendo na prática, tem oportunidade de ver na prática isso acontecendo. Essa pasta provavelmente abrigou o capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Por que que a gente fala isso? Caligrafia de Kardec, essa aqui, e todos os subtítulos que tem o capítulo 4 sobre a pluralidade das existências, reencarnação, tal, 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 tudo isso aqui está na sequência. Então, provavelmente, essa pasta abrigou os manuscritos da coisa. Então, aqui é um exemplo dos espíritos que assinam essa quantidade de manuscritos, Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Jobá, Espírito Protetor, Lamennais, Doutor Demeure, São Luís, Galileu, tem uma quantidade bem interessante. E aqui no alto, né, no manuscrito, no alto, o local que é recebida a comunicação, a data e o nome do médium. Né, Kardec adotava esse padrão. Então a gente vê a senhora Casemaju, o Lapierre, o senhor Didier, a Collignon, a Delane, né? Tanto o pai e o filho, a esposa, o pai e a mãe de Gabriel Delane, né? Que eram médicos da sociedade, Flammarion, então, Eugênio Vese, a gente tem uma quantidade variada de médios e de comunicações. Aqui é uma curiosidade, né? Esse aqui é um B do lado esquerdo, aqui é um TB, um TTB. Então, é um bom, tré bom. É um bom, muito, muito bom. Kardec atribuindo uma nota para aquele conhecimento, né, recebido em determinada comunicação, e ele já fazia aquilo e já deixava registrado. E aquilo que eu tinha comentado, né, o possível destino que ele ia dar para aquela comunicação. Copiar para a revista, isso vai para o livro dos médiuns. Então, a gente está vendo a dinâmica de Kardec, né, na produção do corpo doutrinário do Espiritismo. As provas, né, Kardec mandava o rascunho para a tipografia, isso voltava, o tipógrafo ia ajeitando letra a letra, isso era impresso uma folha, voltava para Kardec, isso aqui toda a caligrafia de Kardec, ele fazia a revisão, para a gente ter uma ideia do trabalho de Kardec, né? E isso voltava para a impressão definitiva depois.
Então, são cartas, tem uma quantidade de cartas muito grande, não só de Kardec, essa é uma carta de Leymarie, né, Pierre Gaëtan Leymarie. Essa carta é bem interessante, que a esposa dele perde um filho, um natimorto, e ele escreve esse bilhete, essa carta para Kardec, que ele não poderia participar da reunião da Sociedade Parisiense naquele dia por conta desse fato, né? Então a gente fica sabendo até que Leymarie teve um filho que natimorto, né? Então essas informações ajudam. Bom, chegando na Gênese. Com essa documentação toda, a primeira coisa foi tentar organizar, tentar colocar uma maneira de um catálogo, como eu disse, ou por data ou por assunto. Só que começou uma história no movimento espírita daquela suposta adulteração da Gênese. Eu, o Carlos e a Luciana, a gente se debruçou, né, para pesquisar, graças ao Carlos, que ele viu um fio ali que não fechava muito nessa história. E a gente começou a fazer pesquisas, né? Demorou para ter ideia, isso foi uns 2 anos e meio, quase 3 anos, estudando não só esses documentos, mas obras publicadas em francês na época, na Revista Espírita. A gente conhece a Revista Espírita até 1869, né? A gente tem histórias contadas sobre esse assunto, porque a denúncia ocorreu em 1884, a denúncia da suposta adulteração, né? O Henri Sauce faz essa denúncia e aquilo gerou repercussão, né? E a gente foi atrás dessa repercussão, tanto na Revista Espírita como em livros, na época, de vários autores buscando. E a gente transformou isso em 3 artigos, né? A parte 1, a parte 2 e a parte 3. A gente conta todo esse processo de pesquisa que a gente teve, foi na época da pandemia isso aqui, então, de novo, né, uma coincidência, porque a gente ficou em casa, teve oportunidade de acesso a computador, tal, teve um tempo maior para fazer isso. Foram centenas e centenas de horas de cada um debruçados sobre esse assunto. E a gente mostra que Kardec foi o autor da quinta edição da Gênese, né? E aí a gente pode conversar mais nas dúvidas, eu acho que fica mais produtivo. E parte desses documentos tinham assuntos sobre a alteração da Gênese, né? Que tratavam da alteração da Gênese feitas por Kardec, né? Então, manuscritos com comunicações que foram parar na quinta edição da Gênesis, informações trazidas pelo mundo espiritual que constaram da quinta edição da Gênesis, mostrando que o que estava ali foi que Kardec fez, inclusive com trechos vindo do mundo espiritual que Kardec simplesmente copiou, né? E a gente mostra isso nesses artigos, tanto com o Didier, né, o editor de Kardec, que tinha desencarnado, prevendo correções, Galileu dando sugestões de onde alterar e o texto para alterar, isso vai parar na quinta edição, como Aragô, né? Textos sugeridos que foram parar na quinta edição da Gênese. Um dos documentos que ajudou a sacramentar esse assunto, a Melibudê é muito pouco valorizada no movimento espírita, né? E a gente, inclusive, esperamos ainda esse ano, vamos ver se está certo, ou no começo do ano que vem, entregar uma obra sobre a biografia de Amélie Boudet, mostrando a força que ela tinha, né, a capacidade que ela tinha, o poder que ela tinha, o conhecimento que ela tinha para uma mulher do século XIX. A gente não pode esquecer que nós estamos no século XIX, e aqui a mulher era relegada ao espaço doméstico. A mulher não. A porcentagem de mulher que chegava na academia e para o trabalho externo era mínima numa França do século XIX. E a gente viu o papel da Amélie Boudet. Para ter uma ideia, esse inventário, para quem conhece, né, está acostumado um pouco mais com a parte comercial, o livro de inventário é onde fica registrado o ativo, né, o estoque de uma empresa. Lembramos que foi criada a Sociedade Anônima e a senhora Allan Kardec ela fazia parte do comitê fiscal de uma sociedade anônima. Então, mostrando que ela tinha conhecimentos contábeis, comerciais, de escrituração, e
esse inventário é do ano civil 1872, 1873. Esse inventário foi feito por ela e aqui mostra que a quinta e a sexta edição da Gênese foi impressa, né, em 1869. Teve uma história também do céu e inferno, que sofreu adulteração, e a gente mostra aqui com esse documento que o céu e o inferno, a quarta edição já estava impressa em fevereiro de 69. Ela foi publicada, as duas obras, a quinta edição da Gênesis e a quarta edição do Céu e Inferno, foram publicadas póstumamente pela senhora Kardec. Então, essa documentação toda que a gente localiza, inclusive, os depoimentos que teve das pessoas envolvidas quando o Henri Sauce faz a denúncia, aquilo virou um burburinho no movimento espírita francês. Então, eles ouviram quem era o responsável pela tipografia, quem era o responsável para fazer os moldes, os clichês das obras de Kardec, e nós localizamos na Revista Espírita o depoimento de Rousset falando que o clichê da quinta edição da Gênese, Kardec já tinha pago em 1868. O que é o clichê? É a forma definitiva do texto, que Kardec já tinha pago em 1868, e isso aqui é a prova, né? Exatamente esses imprints, que é exatamente o clichê em francês, que foi pago para Rousseau, do Céu e Inferno, da quarta edição e da Gênese. Então, esse é um documento que praticamente encerrou o assunto, né? O Carlos, quando localizou fisicamente a quinta edição da Gênese de 1869, esse documento acaba encerrando, entre outros que falavam da Gênese e a gente foi colocando nesses artigos. E aí, né, como eu disse, a gente foi pesquisando. A gente chegou num Congresso Espírita da França, de Paris, de 1925. Nós localizamos um artigo do Henri Sauce, que ele publicou nos anais desse congresso, e nos anais desse congresso, esse artigo que ele apresenta, né, a pesquisa das origens da alma humana, que é um artigo que o Henri Sauce escreve e publica, ele escreve assim, ó, mas vamos continuar nossas pesquisas, isso aqui está no texto dele, do Henri Sauce, a pessoa responsável por criar todo esse estardalhaço, né, que a quinta edição da Gênesis teria sido adulterada, né? Isso em 1884. Aí, décadas depois, a gente localiza essa informação. Vamos continuar nossas pesquisas e abrir a Gênese, a última obra publicada, revista e corrigida por Allan Kardec. Perdão, ela deve nos dar o olhar, o último pensamento do mestre sobre o assunto da alma humana. Então, o próprio autor da confusão, décadas depois, a gente localiza uma coisa. Isso virou um livro, né, que é a história da Gênese de Allan Kardec, da polêmica aos fatos, né, que o Carlos e a Luciana escrevemos. Pessoal, e era isso. Muito bom. Muito bom, Adair. Uma, um overview assim bem rápido, mas bem rico, né, de informações e dessa história. E é uma emoção, para mim é uma emoção da impressão que a gente está perto ali, não tão perto quanto você, né, mas está perto ali dos documentos originais. Isso é emocionante, né, da gente estar ali olhando direto para aquilo, né? Então, já de cara, muito obrigado aí dessa riqueza que você trouxe, que é muito interessante, muito importante. A gente tem aqui no chat algumas questões. Então, algumas questões, pelo que eu fui acompanhando, você, de alguma maneira, já foi respondendo na sequência, né? Então, aí, eventualmente, dá para passar mais rápido. Então, vou pegar aqui pela ordem que elas chegaram. Então, a primeira pergunta, isso fui eu que fiz. Você, uma curiosidade, você higienizou e catalogou sozinho todo esse material? Ou você teve Legal. ajuda? Não, Hã? legal. Assim, por ter ficado guardado
por todo esse 160 anos, essa documentação programada. E apesar de ter chegado uma bagunça, quando eu digo uma bagunça, imagina uma pilha, deixa eu pegar uma pilha de documentos assim, eles chegaram em extrema, assim, em boa, muito boa condição. Então, a parte de higienização, como é que funciona? É, é ir tirando, né? Tem tipo uns pincéis, umas coisas, você vai tirando aquela sujeira, livros, tal. Você procura desamassar as pontinhas, às vezes, tal. Esse foi o trabalho, porque eles chegaram, apesar desse tempo todo, a falta de cuidado que isso foi armazenado, eles chegaram em condição fantástica. Então foi muito simples, então fui eu sozinho, né? E um por um, e aí começava a surgir a dúvida, né? Vai ser por data, vai ser por assunto, vai ser por autor, vai ser por médium, vai ser. Então, aí eu fui colocando, né? Aí tem uns envelopes especiais que você compra, né? Que tal, e aí eu ia colocando um a um, tal. Fui eu, esse aí fui eu. Muito bom, viu? Não fosse essa sua paciência, não estaríamos aí com tudo isso. Muito bom. O Vitor, ele perguntou se você não teve algum problema com a alfândega. Ah, tinha que ter essa pergunta, né? Sabe por que que eu não tive, Vitor? Porque, assim, são cartas, são papéis, e a grande maioria disso, isso veio na pasta com um amigo meu, né? Essa pessoa que mora em Paris, então, ele está sempre lá, está sempre aqui, trazia. Não, não teve problema nenhum. Não teve E a problema. obra, aquela obra de arte, que eu Oi? trabalho também, eu tenho um museu que chama Museu Itinerante também, né? E qualquer obra que você tem, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter toda a documentação, né? De fazer esse translado tal de um lugar, faz conta, de São Paulo que eu vou levar, faz conta, para o Rio, eu tenho que fazer uma carta mostrando que você está movimentando. Ah, você diz o Naquela, livro em si? não, aquela obra de arte que de Kardec, aquilo, ele estava no Ah, Brasil ou ele não. veio de fora? Então, não, aquilo estava em Paris, estava na livraria. O que que foi feito? Foi desmontado do quadro, o quadro não Ah, veio. tá. Tá, foi enrolado e veio num canudo. De Hum, novo, esse amigo meu que vai para o céu Kardec sem ajudou, escala, né? vai para o céu sem escala, né? E ele trouxe do canudo, não teve problema nenhum. Ok. Muito bom, muito bom. A Marilde te pergunta o seguinte, Adair, o que que mais te motivou para começar esse trabalho? Então, foi o estudo, Marildes, porque eu estava estudando Kardec e frequentando o centro espírita. E a primeira coisa que a gente percebe quando estuda Kardec e frequenta o centro espírita, dependendo, a grande maioria do centro espírita, você percebe um descompasso, né? Você percebe que a teoria não está conversando com a prática. E isso me gerou um estresse absurdo, me gerou problema dentro do centro, tal, mas é aquele negócio. Eu sei de muita gente que sai, né, que abandona, eu resolvi ficar, eu coordeno hoje um grupo de estudo da Revista Espírita, então, assim, eu tenho uma frase que eu uso muito, demorou 160 anos para o movimento espírita ficar do jeito que está, né? Então, a maneira que chegou é essa. Agora, para mudar, para a gente voltar ali para as raízes, trazer Kardec mais próximo, porque a gente sabe que foi abandonado isso, né? Teve um processo longo, né? E por motivos que, inclusive, faz parte da minha dissertação, da minha temática, estudar isso aí. E não é assim, né? Não é virando a chave. Então, são grupos como esse, que hoje, felizmente, com a pandemia, a quantidade de grupos que voltou a estudar Kardec, a revista Espírita, é muito grande. A gente tem notícia. Então, está tendo uma retomada, né? Então, o que motivou foi isso. E aí, montando essa biblioteca para consumo próprio e surgindo esses documentos, aí ampliou, né? A coisa tomou um corpo bem maior. Então, além de eu ter que me dedicar mais obrigatoriamente ao estudo, né? Agora eu tenho um subsídio ainda maior de ter essa documentação e uma responsabilidade, eu chamo até como responsabilidade, né? Cuidado para mostrar a documentação, para trazer isso, como mostrar, para não gerar milindres, né? Então, por isso que a aproximação com a academia foi bem interessante. Então, todas as pesquisas
passam pelo crivo da academia. Então, não ninguém está querendo gerar tensão e problemas com o movimento espírita. Não é isso. Foi isso que Mas é, motivou. é interessante porque é uma trabalheira, né, Adair? Assim, às vezes é mais fácil a gente acabar ou aceitando, como falar, aceita a onda, tá todo mundo nessa onda, eu vou nessa onda, ou, né, sai e aí deixa para trás. Acho que esse desconforto que fez, né, você ter toda essa movimentação, porque é um trabalho, nossa, tá de parabéns, porque imagina o tempo que você não se dedica para isso, né? Sim, sim, sim. Muito bom. Foi bom que eu aposentei o ano passado também, então tá sobrando teoricamente um pouco mais de tempo. Ai, que legal. Tava, né? Obrigada. Tava Tava. sobrando, né? Já arrumou, já arrumou outro. Muito bom. Obrigada. Imagina. Aqui alguns elogios aí, a Valéria fala, quanta riqueza no espaço físico tão pequeno, né? Aí a Lavínia pergunta o seguinte, Adair, existe algum parecido em algum lugar do mundo? Eu acho que ela está se referindo à construção do museu, né? Do acervo do museu. Com relação a Kardec, não. Com relação a Kardec, não. Do, do que sobrou, do que restou daquele. Muita coisa se perdeu, né? Desse arquivo que Kardec. A gente sabe que muita coisa se perdeu, mas muita coisa veio também. Então, assim, não. O Brasil hoje. Esse projeto Allan Kardec, do jeito que ele foi formatado, é o maior repositório documental sobre Kardec e sobre o Espiritismo, tanto que chamou a atenção e tem chamado a atenção de pesquisadores de vários locais. Você disse bem, né? Pelo menos o Charles Kempf tem colocado isso em algumas lives, né? Que houve uma perda significativa de documentos aí por conta das guerras, né? Sim. Invasão da França pelos alemães, etc., acabou levando muita coisa de documentação. Então, esses são aqueles que. Com relação aos nazistas, não. O que eles levaram foi quadro. Não temos Ah, uma tá. coleção da Revista Espírita só. Temos documentos, não. Foi exatamente ali, Lemarie, limpeza de escritório. Ah, joga esse manuscrito fora, isso não serve mais. É assim, aquela ideia que Kardec tinha de manter aquela unidade do arquivo não foi mantida quando ele desencarna, né? Então, se perdeu coisa assim. Uma pena, né? A Marildes pergunta o seguinte: você tem informação, de quem mais acessa o acervo, espíritas ou não espíritas? Não, não Dá para temos esse saber? controle. Não, não temos esse controle. Difícil, né? Não. Mas com certeza são espíritas. Dá para ter certeza que são espíritas. Tenho um número, uma precisão, mas com certeza são espíritas. Ou algum pesquisador que está com a temática do espiritismo estudando, mas Claro, que não se- claro. que eu também acredito que não sejam muitos. A gente tem muito espírita na academia que tem a temática espírita que estuda com muito mais propriedade do que um não espírita, né? É óbvio manter a distância regulamentar, que tem esse problema também, né? Às vezes a pessoa espírita está escrevendo sobre o espiritismo e está fazendo o que a gente chama de uma criptoteologia, né? Querendo validar a sua crença dentro da academia. Isso é um perigo, mas por isso que tem o duplo cego, tem as puxadas de orelha dentro da academia que não permite, mas escapa coisa assim que a gente sabe. Pois é, isso é uma coisa séria. A academia, por um lado, ela tem essa ideia, enfim, a ideia de ser isenta, né? No sentido do conhecimento científico, mas as pessoas às vezes não são, né? Então Exato. acabam Então, misturando. o viés se externaliza na escrita, isso é perigoso. Exatamente, exatamente. Sem querer, às vezes. Ou querendo. Ah, a Marisa ainda pergunta o seguinte: acho que foi das cartas que você mostrou entre a Meli e o Rivel, né? Se as cartas eram do período em que eles
ficavam separados? Ou eram cartas Sim, de antes deles estarem casados? dos dois. Tem cartas antes deles estarem casados, tem cartas desde 1835 do casal. E quando eles casam, os pais de Amélie Boudet residiam no Vale do Loire. E ela frequentemente estava na casa dos pais. Então, tinha uma troca nessas viagens, ou o Kardec estava viajando fora da lojinha e a Amélie Boudet ficava tomando conta da lojinha e eles se correspondiam. E era intensa. A gente imagina o correio no século XIX, não funcionava muito, mas pelas datas das cartas, é incrível, a gente tem a sequência. Escrevia hoje, 2 dias depois tinha resposta, ele já estava escrevendo de novo. Funcionava, tinha uma logística interessante. Não tinha Impressionante o WhatsApp, né, correio, né? Davi? Não, não tinha. Não tinha Mas, WhatsApp. mas o correio, as carruagens Olha, funcionavam. Funcionava, que trabalho. coisa, Que não? legal, que legal. E mesmo daquilo que vocês trouxeram, né? Muitas cartas quando ele fez aquelas viagens, né, para divulgar o espiritismo, então Sim, muitas cartas trocadas e sim, mostrando exatamente o que você falou, né? A Amélie cuidando da sociedade, isso, das coisas da isso, sociedade e tudo mais, né? exato. Dos aluguéis. Muito bom. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. A Valéria perguntou, se bem que você já comentou, Oi, mas essa já foi respondida. Desculpa, eu ia falar já isso. foi, Perdão, né? gente. Tá bom, tá Nada, bom. É ele sobre as falou anotações na tudo por lateral dos escrito. manuscritos, você já Isso, mostrou, né? ele falou. Perfeito, perfeito. A Bianca, ela é a nossa media expert, não é? Ela perguntou o seguinte, porque assim, existe um nível de informação maior ou menor sobre essa questão da adulteração dos livros de Kardec, a Gênesis, Céu e Inferno. Então, ela quer saber mais exatamente qual foi a acusação de adulteração. Ela não chegou a entender, né? Quer dizer, Tá. qual foi a acusação que foi feita? Porque essa A gente tem. acusação, só completando, essa acusação, você mencionou a acusação que foi feita lá pelo Henri Sauce, em 1884, mas ela teve, isso evoluiu e teve repercussões aqui no Brasil recentemente. E que algumas coisas foram iguais, ou aumentaram, ou diminuíram, né? Não sei se consegue responder isso sinteticamente. Não, vou tentar, isso aí dava mais 10 lives. Porque não dá para entender isso sem entender Rusteng, né? Sem entender a obra de Rusteng, que surge em 1866, e todo o embate que gerou na França isso, né? Os adeptos de Rusteng, do corpo fluídico de Jesus, da virgindade de Maria. A obra de Rusteng ela se aproxima muito em alguns pontos da teologia católica, né? Então, Rusteng não defende na obra o pecado original, não defende a queda, né, dos anjos, mas ele traz um tipo diferente de queda. Então a gente precisa estudar a obra de Rusteng para poder criticá-la, né? Porque a gente ouve muitas críticas, mas ninguém leu também, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V e vai passando para frente. Então é interessante estudar para ver quais são os pontos que não se pegam e por que Kardec falou que a obra era uma obra espírita, baseada em princípios espíritas, mas ela tinha pontos que não se sustentava, né? Sem contar aquilo que via através de uma média só, não teve controle, sem a parte metodológica, mas estou no conteúdo. Então, essa parte de uma queda muito particular, a não encarnação de Jesus, desse espírito que evoluiu em linha reta, que não teria necessidade da encarnação por conta disso, é completamente contra a doutrina espírita, contra a justiça divina, que teria criado um espírito diferenciado e não simples e ignorante como todos nós. Então, a acusação de Henri Souza é quando ele tinha uma edição na mão, igual aconteceu no Brasil. Se ele tinha uma edição na mão, e aí quando ele compara com outra edição, ele viu que estava diferente. E como com o desencarne de Kardec virou um tumulto ali na Sociedade Parisiense dos Espíritas, na publicação das obras, imaginem, né? Kardec desencarna,
ele estava mudando para a livraria espírita, para a livraria espírita. A sede estava mudando. Naquele dia que ele desencarna, eles estavam carregando os livros e Kardec desencarna. Então foi um tumulto. Então, essas obras que foram publicadas póstumas não tiveram a devida divulgação, devido cuidado em vários pontos. Né? O Céu e o Inferno está anunciado na Revista Espírita de julho de 1869, a quarta edição, que já estava à venda desde 1º de junho. A Gênesis não apareceu ali. E isso gerou, né, um problema. E aí o Henry Souza, quando compara as edições, fala que tinha problemas e ele atribuiu aquele problema a Rusteng, a seguidores de Rusteng que teriam mexido na obra. Então, a acusação foi essa. Isso, quando chega no Brasil, é amplificado. Por que é amplificado? Porque a FEB adotou Rusteng. Desde a Bezerra de Menezes, a FEB adotou Rusteng até 2019, que estava no Estatuto. Então, se a gente não entender esse processo histórico, se a gente não conhecer o movimento espírita no século XIX, início do século XX, e essa história toda, fica complicado, né? E até difícil para responder. Por isso que eu falei que precisaria algumas lives para nivelar a informação. Mas, basicamente, é isso. E aí ele denuncia, atribui a responsabilidade a seguidores de Rusteng, né? Relaciona ali uns pontos que estavam diferentes, mas não analisa, não tem uma análise crítica dos pontos, né? Que ele achou que estavam diferentes, que ele localizou, mas ele não analisa criticamente, simplesmente ele faz a acusação. E aquilo gerou um tumulto também no movimento espírita, mas não tão grande. Que a gente vê Gabriel Delany, o Leon Denis, o Laurent de Fagé, todos usavam textos da quinta edição da Gênesis, né, nas suas publicações, nas suas obras. É isso que os 3 artigos vão mostrando. Cada artigo cuida de um ponto específico. Perfeito. Houve mudanças, né? O trabalho de vocês mostrou, houve várias mudanças, muito mais do que o próprio Henri Sauce tinha Sim. elencado. Ele tinha posto, não me lembro, 180 e qualquer coisa, Não lembro também. e vocês, nos livros, vocês colocam bem mais. Mas desde acréscimos e retiradas de texto, mas tinha assim, ponto diferente, vírgula, inversão. Quer dizer, alguém que vai adulterar uma obra, vai mudar o ponto, a vírgula, vai trazer. Era coisa de editor, de autor, que estava fazendo a edição, revendo a sua edição e estava melhorando. Segundo a visão dele, estava melhorando o texto, né? E o livro, eu acho que é um testemunho, aí uma análise bem interessante. Acho que vale a pena quem quiser adquirir na Sociedade Primavera, né? Que Isso. publicou, Sociedade Primavera lá de Juiz de Fora, Juiz de Fora. tem uma reunião bastante grande das informações e também os textos dos artigos que estão online, né? O Gil, que está aqui presente também, ele pergunta o seguinte, Daí, a Federação Espírita Brasileira demonstrou algum interesse em divulgar o ACOL? Não. A Federação Não. Espírita Brasileira esteve de posse do acervo da família Canuto Abreu e quase se perdeu tudo por causa de uma enchente. Uma chuva grande, aqui na Lapa, no Museu de São Paulo. O acervo do Canuto Abreu estava na mão da FEB. Interesse zero. Zero, zero, zero. E por motivos óbvios. Isso aí eu não sou nem um pouco político para falar isso. Nem um pouco. Tem E foi depois interesse para a FEAL. e foi depois para a FEAL. Muito bem. Eles estão pedindo o link dos artigos, depois a gente pode mandar isso aqui, não tem problema, a gente pode providenciar. Marcinha, tem um comentário grande seu aqui, você não quer fazer ao vivo? Ai, faço, espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui o chat. Ah, Daíra, eu fiz um comentário
E quando você estava falando de estar manuseando, bom, a gente já ficou, nós já ficamos emocionados desde quando você já começou o vídeo lá da livraria, né? Que mudou-se, né? E a emoção, né, de você estar de posse de documentos de fontes primárias de Kardec, já de ter, né, as cartas de Kardec, as observações, saber da estratégia que ele fazia do cotidiano, da pesquisa dele, do trabalho, do controle que ele tinha, né, é muito, muito valioso. Eu acho que, puxa vida. E outra coisa também que você falou que faz 5 anos que você teve contato com o espiritismo Sete, e sete, tão 7 anos. 7, né? E tão pouco tempo, né? Tão recente, uma pesquisa tão aguçada. Então, é incrível isso, né? Kardec também, né, viveu na produção dele poucos anos e a produção também foi enorme, né? E a importância que tem disso, né, quando você projetou alguns livros que já tiveram, os autores já tiveram a oportunidade, o privilégio de ter acesso a essas informações, né? Informações mais fidedignas de uma pesquisa histórica científica sem alarde, mas ali, né? Você falou foram centenas, sei lá quantas horas que você e o Carlos Sete se debruçaram sobre isso, né? E o livro Denunciado. também que ele lançou, os livros que ele lançou são maravilhosos também. Então, a gente queria te parabenizar, nós queríamos te agradecer e te parabenizar, porque gente, eu acho assim, de minha parte, acho incrível essa coisa. Tão pouco tempo e você se debruçar, você ter uma voracidade de fazer uma coisa tão legal e compartilhar com os espíritas, né? Investigativos que têm interesse e, poxa vida, muito legal. Eu Obrigadão, queria te Márcio. fazer uma pergunta Obrigado. que eu nem sei se eu ia fazer ou não. Você me permite? Claro. Toda essa pesquisa, essa sua vontade, quando a Marildes perguntou o que te motivou a fazer essa pesquisa, então me surgiu aqui na mente essa sua vontade, essa sua pesquisa, junto com outras pessoas, claro, mas foi um sentimento intuitivo? Ou em algum momento você teve alguma orientação de amigos espirituais? Em algum ponto, você teve alguma orientação para esse trabalho tão aguçado, tão minucioso e com tanta vontade que está até agora ainda pesquisando lá? Porque né, a gente sabe que não é fácil, né? Essa importação de documentos, essa pesquisa, essa busca. Márcio, não sei como te respondo. Assim, eu sou extremamente crítico, extremamente. Quando eu falo extremamente, você pode colocar um exponencial nisso aí. Com qualquer tipo de comunicação. Eu digo comunicação mediúnica. Eu duvido, eu entendo que tem muito do médium, eu, muito. Mesmo quando eu estou lendo os manuscritos, as comunicações, quando o próprio Flammarion fala que era ali, que era ele que estava escrevendo, né? Vocês devem saber disso. E essa percepção eu carrego comigo. Eu tenho isso muito forte. Eu acho que a mediunidade é para poucos. Eu eu não vejo isso como a gente observa, né? Acontecer de formas. Porque é tudo igual, tudo que você vê. Então, é assim, eu como cabeça de pesquisador. Porque eu vou no centro A é a mesma coisa que o centro B, que é a mesma coisa que o centro C, que D, coisas que eu vejo a mesma criança que aparece falando de um jeito, numa reunião mediúnica, está lá falando igualzinho. Então, eu tenho um pé extremamente atrás. Em contrapartida, não estou falando que eu sou cético, sou extremamente crítico. Em contrapartida, eu tenho uma intuição absurda. 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 Uhum. Eu até me assusto quando eu durmo, me acordo e as coisas que acontecem. É muito forte, é muito forte, é muito forte mesmo. Então,
para te responder isso assim, de fora externamente, não. Não. Primeiro que eu não tenho nem onde ir para buscar esse tipo de informação. Não tem um médium que- não tem isso. Não, não, não sei se temos esse tipo de coisa. Não, um oráculo dessa, com essa potência. Diferente, né? Vê Chico. Você ouve todas as histórias do Chico de encostar, de pôr a mão no documento, ele já sabia o conteúdo, acabou. Não tem, então a mediunidade é só um que. Então, eu sou crítico com isso. Mas, em contrapartida, na intuição, ela vem muito forte para mim. Então, se eu tive ajuda, eu acredito que eu tive Ok. muita ajuda. Foi pouca, não. Muita ajuda do mundo espiritual. Mas não de terceiros encarnados aqui, não. Acho que veio a coisa Aham. meio intuitiva mesmo ali Direta, ligação direta, né? direta ali, né? Principalmente durante o sono. É inacreditável. Né? Esse Aham. um dia eu preciso escrever sobre isso, porque às vezes eu durmo com um negócio e acordo com. Não é com uma solução, é com a solução assim, até lá na frente, como conduzir. Então, não é fácil eu responder isso. Estou sendo bem sincero na minha fala. Claro. Sim. Mas é isso. Mas era isso que eu queria, porque é intuitivo mesmo, né? Eu acho que toda essa sua vontade, sua determinação. Legal, E obrigada, esses Daí. 7 anos, só para arrematar, quando eu li a obra, eu falo a obra completa, né? Quando você está estudando ali, eu falo, mas o que, que tem de novo nisso? Essa é a minha percepção. O que, que esse cara está falando que está escrevendo e todo mundo está babando o ovo para essa história? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Para mim não tinha novidade nenhuma. Quando eu li o Livro dos Espíritos, pô, mas Uhum. é isso. Tipo, eu sei que é isso. Eu não sei se eu estou conseguindo, sabe? Sim. É isso. Não tem novidade. Então, não sei. É lógico demais, né? Não sei se a palavra é lógica. É como se eu já tivesse vivido isso. É isso que eu quis dizer. É, Não para é? quem Lógico. busca uma racionalidade, a sensatez, e É. para quem, pô, já viveu, qual o problema, né? Tá bom. Não, não. Eu digo Obrigada. assim, parecia que eu já vivi aquilo. Então, Que eu já tinha Sim. lido aquilo. Parecia que eu já tinha passado por tudo aquilo que estava escrito. Essa é a algo sensação que muito eu tenho. próximo, Isso. né? Muito normalizado para você, né? Naquele momento. Legal, obrigada, Daí. Olha, daí você fez um comentário e a Gislene, né, nossa amiga que está aqui, ela fez uma sugestão aqui. Ela falou assim: olha, que belíssimo documentário essas informações dariam, não? Uma sugestão, né? É, nós já estamos nos aproximando aí do final, não é? Então, só últimas coisinhas aqui que a gente tem, e aí deixar um tempo para você arrematar aquilo que você quiser depois, daí. Eu só acho que, assim, a minha sensação do que eu acompanhei esse tempo, né, é que a gente sempre falava, quando ia estudar, por exemplo, o Livro dos Médiuns, alguma obra de Kardec, etc., da ênfase que Kardec dava na pesquisa, na importância da pesquisa, no incentivo à pesquisa, inclusive a pesquisa mediúnica, né? Mas a gente sabe que no movimento espírita isso ficou muito atenuado, quase, quase zerado, né? Aí nos últimas décadas, aí, várias décadas, né? Então, a impressão que me deu, que juntou aí com a época da pandemia, né? É que esse trabalho de vocês acendeu um pouco essa flama da pesquisa, não necessariamente a pesquisa mediúnica, mas a pesquisa de um modo geral, voltada para o espiritismo, né? Eu acho que isso acabou incentivando a outras pessoas, a outros grupos também a se dedicarem, ou reforçando quem já estava, né? E eu acho que isso é uma mudança de chave importante nesse nosso movimento espírita de um modo geral. Vamos torcer para que essa vontade, que essa ênfase continue, né? E se amplie aí, porque eu acho que precisamos, merecemos isso. Kardec merece, nós também, né? Isso.
A última pergunta aqui que eu vou estar fazendo, tá, gente? Porque agora também já estamos no nosso horário aqui, né? A Marildes perguntou, é curiosidade aqui, né? Ela perguntou o seguinte, quando você comentou que você morava no interior, se era Araçatuba que você morava. Eu sei Isso. porque ela perguntou isso, Meu porque conterrâneo, ela era vizinha ali, ela morava em é de Birigui, né? Birigui, Ah, vizinho mesmo. vizinho mesmo. Muita treta entre Araçatuba e Birigui. Muita. Terra Se eu também comecei, terra também do nosso amigo César Perry, né? era vizinho de frente dele. É, olha só. Ah, olha, que Mas mundinho, né? lá não estudava, não. Lá eu cheguei a Não? frequentar com os meus pais, palestra em centro, do Rolandinho, que é irmão Sim. do César, mas não, eu saí muito jovem, eu saí 17 anos para São Paulo estudar. Lá não estudei espiritismo. Bom, Deixa eu só obrigada. responder uma questão que o Ricardo fez. Deixa eu só achar aqui. Ele pergunta quais são as evidências. Peraí. Ah, eu até tinha pulado porque eu já estava satisfeito, mas você pode resumir, nunca vai ser ruim. Não. Eu ia sugerir ele ler os artigos, porque são dezenas de evidências. Não é uma, duas, três. Eu trouxe umas duas, três aí. São dezenas de evidências. Isso foi só para provocar, viu, Adair? Eu já li seus artigos. Muito bem, gente. Então, nós estamos aí aproximos do final aí do nosso tempo. Eu queria agradecer muito aí a presença do Adair, a disposição dele trazer essa riqueza de informação, compartilhar aqui para todos nós, né? A gente poderia estar aí ficando mais, se tivesse todo mundo gás, ficava mais tempo aí, porque certamente ia ter outras curiosidades, né? Mas antes da gente terminar, eu queria saber se você queria completar com mais alguma coisa, falar alguma coisa, sua palavra final. Para o pessoal visitar o projeto Allan Kardec, ver como é que esses documentos estão lá, estão sendo transcritos. Vale a pena, tem muita informação bacana ali e que vai dar subsídio para muitas das coisas que vocês estudam, né? Então tem uma facilidade de como pesquisar, tem uma ferramenta de busca bem legal, documentos que conversam um com outros que estão ali naquele repositório e sugestão. Então visitem, vejam e façam uso, né, nos estudos. Aquilo não é para academia só ficar ali, nem para ficar bonitinho para visitar, aquilo é para uso mesmo, né? Ver o que Kardec conversava com a Amélie quando viajava, o que a Amélie fazia, a potência que era essa mulher que pouco valorizada, né? Essa história da adulteração rebaixou a Amélie, como se ela fosse uma. Eu já escutei até palestra de que ela era uma velhinha e foi enganada. Pelo amor de Deus, gente. Queria ter a metade da. E Kardec não teria feito metade do que ele fez se não tivesse aquela mulher do lado dele. Isso para mim é fato também. Não tem. Então, tem que resgatar a memória dessa mulher urgente. E agradecer você, Ricardo, pelo convite. E brigadão, gente. Parabéns por 5 anos. Pelos 5 anos. Muito obrigado mesmo. O pessoal está aí agradecendo também, dando parabéns aí pela sua pesquisa, pelo aprendizado que a gente pôde ter aqui. Está no chat, o pessoal está falando, né? E também dando parabéns, falando viva para a Meli também, né? Aguardando o livro aí. Muito bem. Então, vou convidar, quem que eu vou convidar para fazer a prece? Quem quer? Alguém está assim disposto para conduzir a prece inicial, final? Bom, então eu vou Vamos convidar convidar a a Ieda? Marilde. Eu vou convidar a Marilde. Ah, tá bom. Desculpa. Vai mamar. Tá bom. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus,
agradecer aos mentores amigos que estiveram aqui conosco, também aos amigos espirituais que trabalham nesse projeto junto com a Adair, e também os seus companheiros encarnados que se dedicam, que com esforço, carinho, trazem para a gente esse trabalho tão importante para a continuidade dos estudos e também para a continuidade da história do Espiritismo, pedindo que essa espiritualidade amiga auxilie cada um de nós nos nossos projetos pessoais, nos nossos projetos de cunho social, em prol da doutrina, e que a gente consiga, da melhor forma, tangibilizar todo o aprendizado da doutrina através das nossas atitudes, daqueles que estão ao nosso lado, os mais próximos e aqueles também a quem a gente possa alcançar e que necessita, pedindo que nós possamos estar cada vez mais unidos nesse propósito de levar o estudo, de levar o conhecimento a todos aqueles que buscam por conhecimento, por desenvolvimento espiritual. Obrigada por tudo, que nós possamos estar juntos na próxima semana e que assim seja. Graças a Deus.